Amigo peludo, melhor companheiro do mundo. Diz tudo só com o olhar. Perfeito, seu jeito, seu cheiro, seu charme, seu pelo. Nada é melhor do que te encontrar. Bicho solto, bicho solto. Mas pro bicho ser feliz tem que saber cuidar. Bicho solto, bicho solto, bicho solto. Amor em primeiro lugar. Nós vamos conversar aqui nesse programa semanalmente com grandes especialistas que vão nos ajudar a detectar problemas, a cuidar desses problemas, vão nos direcionar. E para isso, hoje, semana passada nós conversamos um pouquinho com a Florence, mas não foi uma entrevista de uma especialidade. Mas hoje nós vamos conversar com a veterinária Priscila Mesiano, da clínica Amigo Bicho. Bem-vinda. Obrigada pelo convite. E eu tenho aqui que assinar embaixo, porque a Priscila cuida de vários dos meus filhos animais. Como tem aí na cidade vários excelentes veterinários, eu também não abro mão de ter uma pessoa que eu possa recorrer naquelas horas assim que a gente não sabe, nosso coração aperta e nós não sabemos como proceder. Eu acredito muito que a gente tem que ter um veterinário. Quem tem filho pequeno tem que ter um pediatra de confiança. E você que tem seu animal tem que ter seu veterinário de confiança. E esse veterinário é que vai nos conduzir aí nessas informações, porque nós somos, às vezes, de tanto lidar com os animais, a gente sabe, né? Igual filho. De tanto lidar com a dor de barriga do filho, com aquela protuberância na pele, a gente até já sabe mais ou menos o que fazer. Mas quem sabe mesmo é o veterinário que estudou e se formou para isso. E a Priscila, nesse caso, ela é uma especialista em gatos, apesar de entender de todos esses animais domésticos, mas ela fez essa opção. Primeiro, antes de falar da nossa doença, Priscila, me fala um pouquinho desse seu amor pelos gatos. Então, eu sempre quis fazer veterinária desde pequena, mas sempre convivi com gatos, né? Nasci em casa, eu já tive gatos, então foi um animal que eu sempre tive uma paixão especial, né? Por ter convivido desde que nasci. E o gato é um animal muito diferente, né? Ao manifestar suas doenças, ele é mais discreto, então ele necessita de cuidados mais especiais mesmo, né? O dono do gato sabe que o gato é um animal diferenciado, não é que nem um cachorro que demonstra seus sintomas de doença com mais clareza pra gente, ele é um animal diferente. Então, devido a isso, eu tive mais interesse e mais curiosidade em estudar mais a fundo o gato em si, né? Porque são doenças específicas deles, que são mais difíceis de serem diagnosticadas, mas não menos importantes, né? Então, eu tive mais interesse em me especializar nessa área. Não que eu não ame os cachorros, que eu amo tanto quanto os gatos, mas por esse mistério dos gatos me interessa mais essa área dos felinos. Deve ser até, né? Como tenho 9 gatos, né? Deve ser porque o gato é um animal mais silencioso, né? Ele geralmente é mais preguiçoso, ele não fica tão perto dos humanos. Os meus até ficam bastante, alguns. Mas os outros você até demora a ver que ele não está bem. Justamente por conta disso, né? Exatamente. Até por ser um animal predador também, e também ser um predado, ele guarda mais para ele qualquer sintoma diferenciado, né? Qualquer sintoma de doença, ele deixa para ele não demonstra com tanta facilidade, não. Só quando está muito malzinho mesmo. Pois é. E nós temos, né, Domingos, aqui na nossa equipe de coleta dessas entrevistas, nós temos 2 pessoas organizando essas entrevistas. Quero agradecer a Verônica Malá, que está organizando essa, e a Débora Ranciaro, que vai fazer a próxima entrevista da próxima semana. A gente tem aí vários grupos envolvidos nesse programa, justamente porque tem muita gente trabalhando nessa causa, graças a Deus, aqui na nossa cidade, né? Priscila, a gente vai falar de uma doença que eu particularmente não conheço de perto, só de ajudar alguns animais, que é a esporotricose. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu separei umas fotos também para a gente mostrar.
Como é que a gente detecta isso? Fala um pouquinho dessa doença. Então, a esporotricose é uma doença fúngica, né, um fungo subcutâneo, que é muito comum aqui na nossa região serrana. Esse fungo gosta muito do frio, gosta muito da nossa mata atlântica, né, e ele é um fungo de ambiente, né, ele fica em madeira, em espinhos, em cercas. Então, aqui os animais, como são muito livres, é muito comum esse fungo aqui na nossa região. Então, o que acontece no gato, tá? É muito comum no gato. Ele acomete os animais com feridas ulceradas, normalmente na face, pois os gatos, ao disputarem as fêmeas, né, os machos normalmente brigam e dão patadas no rosto, na cabeça, no pescoço. Então, normalmente as lesões são no nariz ou na cabeça, nas patinhas, como vocês estão vendo aí na foto. São lesões ulceradas, difíceis de curar. Então, normalmente o proprietário traz o gatinho dizendo: doutora, eu estou com esse gato que eu estou tentando passar medicamento nessa ferida, essa ferida não cura de jeito nenhum, não cicatriza, só piora, já dei antibiótico, já dei anti-inflamatório e não melhora de jeito nenhum. É uma doença que tem cura, porém apenas com antifúngicos específicos para ela, tá? Então, assim, é uma doença que acomete muito gatos machos não castrados por questão da disputa territorial, né? Então, o fato de castrar os gatos diminui a incidência dessa doença, né? Fêmeas também são acometidas e nós, seres humanos, também podemos pegar essa doença ao manipular os gatinhos doentes ou ao caminhar em mata, fazer jardinagem. Então, esse fungo, como está no ambiente, a gente pode se contaminar se espetando ou se ferindo, né? Com um jardim, com uma madeira. As pessoas que fazem muita trilha também às vezes se arranham na madeira, então pode acabar se acometendo com esse fungo. Os cães também podem pegar, mas os gatos são os campeões, né? Antigamente os gatinhos eram eutanasiados por conta dessa doença, isso muito antigamente. Hoje em dia não se faz eutanásia em animais com esporotricose, pois o remédio é acessível, né? Não é um medicamento muito caro, é um medicamento que é acessível a todos. Nessa fase, na fala do medicamento, eu leio aí nas nossas redes sociais que existem medicamentos manipulados que são bem mais baratos. Você me diz que os dois fazem o mesmo efeito? Existem duas opções de medicamento hoje em dia, tá? Existe o itraconazol, que é o nome da base do medicamento. O medicamento comprado na farmácia, o itraconazol comprado, tem um efeito muito melhor do que o manipulado. Por quê? Porque o itraconazol é uma molécula muito instável. Então, ao se manipular, parte dele se perde. Então, se você pede 100 miligramas, normalmente não vão 100 miligramas na cápsula, vão menos. Então, sem dúvida, na prática, a gente vê que o proprietário que pode comprar o medicamento na farmácia, que realmente é um pouco mais caro, o animalzinho melhora muito mais rápido. Já o proprietário, que infelizmente às vezes não tem condição de comprar o da farmácia e tem que manipular, o animal melhora também, mas demora um pouco mais, entendeu? Mas existe um outro medicamento que a gente pode associar ao itraconazol. E eles dois associados têm uma melhora mais rápida também. Sim, Priscila, diz aqui que o diagnóstico é feito por exames. Existe um exame específico para isso? Existe a citologia, que é um exame simples de lâmina, que você cola a lâmina ali na lesão quando é uma lesão ulcerada, porque existem lesões fechadas. A gente chama vulgarmente de nariz de palhaço. O nariz do gato cresce, fica bem alto, assim, você vê um perfil aumentado no nariz do gatinho, mas não tem uma ferida, né? É só um nariz aumentado de tamanho. Desse gatinho que está exatamente como você está falando. Só que não é ferido, esse está ferido. É um nariz fechado, um nariz normal, só que ele é um nariz aumentado de tamanho. Né? É um nariz inchado. Quando é assim, não é possível fazer a citologia dessa forma que eu estou falando, encostando só a lâmina, né? Mas existem outros métodos que a gente pode fazer. Ou uma cultura, que é o crescimento do fungo. A cultura demora muito para sair o resultado, são 30 dias. Então, você perde um pouco de tempo no tratamento. Às vezes, o gatinho chega muito mal, todo ferido. Isso. Então, você não pode aguardar 30 dias. Você pode até fazer a cultura, mas eu normalmente faço e já entro com medicamento se eu acho que é esporotricose, para não perder tempo, né? Mas existem exames que você pode confirmar sim o diagnóstico e devem ser feitos. Deixa eu só te perguntar, para não perder o fio da meada, duas coisas que eu queria deixar claro aqui. O gato, gente, igual aquela história, qual é aquela outra doença que o gato transmite nas fezes? Toxoplasmose. O pessoal fala assim, eu peguei. Não, só pega se comer a merda do gato. O pessoal não come merda de gato, então não pega, né?
Então o pessoal bota verdade. toda a culpa no gato. Não sei, fala veterinário, não é a do esporotricose é outra coisa também que o pessoal fala, é problema do gato. Não, a esporotricose é chamada de doença do jardineiro, porque foi isso que ela explicou, que aquilo está na areia, o gato na hora que faz as necessidades dele, geralmente ele vai lá e cava, enterra e aí tem contato com o negócio. Então essa doença, ela é uma doença que ela pode pegar no ser humano também, ele manipulando a areia ali, se ele tiver uma ferida. Mas você pode deixar a veterinária aqui. Não, sim. Não, ele é uma vítima também. Não, e a outra coisa também é que já passou você falou que tinha um outro medicamento, eu fiquei curioso. Qual é o outro medicamento? É o iodeto de potássio. Ah, sim. Tá? Que é um medicamento associado ao itraconazol, ele potencializa o efeito do itraconazol e a gente tem uma melhora bem mais rápida da esporotricose. Legal, isso aí, porque senão ficou depois passa direto, a gente não... É porque eu que estou com as perguntas, ele está muito ansioso, entendeu, o telespectador? Não liga não, que ele está aqui dando um pitaco na entrevista ali. Ô, Priscila, mas é uma doença que você consegue curar. Sim. Mas você depois fazendo esse exame, ele vai acusar essa cura e você pode ficar tranquilo se tiver outros animais? Ou não? Então, é uma doença que hoje em dia, principalmente no estado do Rio de Janeiro, a Fiocruz tem feito muitas pesquisas em cima da esporotricose, porque a gente está tendo um surto muito grande de esporotricose no nosso estado. A gente ainda não descobriu o porquê que o estado do Rio, Grande Rio, né, o Rio e Grande Rio estão tendo esse surto tão grande, que em comparação a outros estados, por exemplo, São Paulo, é uma diferença gritante o que a gente tem aqui e tem lá de esporo, entendeu? Lá não tem nada e aqui tem muita coisa de casos em gente e em gatos. Então, a gente está vendo que os tipos de fungo estão se modificando, estão se mutando. Então, existem casos resistentes mesmo de esporotricose, que você tem uma cura clínica e, às vezes, 4 ou 5 anos depois, aquele foco volta a reaparecer. Então, assim, ainda não tem estudos concluídos ainda do porquê, tá? Mas a gente tem alguns estudos mostrando que há essa resistência porque a gente está vendo mutações no fungo. Não é só, antigamente a gente via só o Sporotrix schenck, que é um tipo de fungo. Agora a gente vê que é uma associação de fungos que estão ocasionando a esporotricose. Tá, e agora respondendo aqui a ansiedade do meu querido Domingos, essa transmissão para os humanos, como é que se dá? E para os outros cães, para os outros animais? Então, pode se dar. Se a pessoa mexer no jardim, tá? Pessoa que fizer jardinagem, a recomendação é sempre a utilização de luvas, porque ao mexer na terra, se espetar Mas de um animal para o outro? De um animal para o outro na arranhadura, um gato brigando com o outro, ou um gato infectado, tá? Um gato com esporotricose, com ferida, brigando com o outro gato, pode transmitir, ou um gato infectado, batendo num cão, arranhando um cão, pode transmitir. Na mordedura também, com menos incidência, mas pode também transmitir. O maior foco é nas unhas mesmo, sim, tá? Mas na mordida também há relatos de que pode ser transmitido, tá? Então, se os animais vivem em casa, um tem essa doença e os outros não têm, e eles não têm costume de brigar, não há uma forma, não há... A nossa recomendação sempre é isolar, porque... Durante todo esse tratamento. Durante todo o tratamento. Pode ser um tratamento longo. Sim, né? Normalmente é um tratamento longo. A nossa recomendação é sempre isolar, porque a gente não sabe, às vezes é um animal, né? Às vezes briga nunca brigou, mas às vezes pode brigar, né? A gente sempre apara as unhas, né? Nós aparamos, a gente não recomenda que o proprietário apare. Tem que ser o veterinário. Né? A gente sempre orienta o proprietário de que é uma zoonose, até que pode se infectar. Não é fácil. Então a gente explica ao proprietário que isso é uma zoonose, que pode pegar no proprietário, que o proprietário tem que ter cuidados ao administrar o medicamento, que o animal tem que ficar isolado dele, que pessoas imunossuprimidas, crianças e idosos têm mais risco de pegar a doença, mas não é nenhum bicho de 7 cabeças, que o animal pode ficar curado, né? A gente mostra, inclusive, fotos de casos graves, que o animal tinha feridas por todo o corpo e que ficou curado, para incentivar a pessoa de aderir ao tratamento e não querer desistir do seu animalzinho, né? Com certeza. Isso é essencial, é não desistir do nosso animal. Nosso animal não escolheu ter aquela doença. E então, nós temos aí que, nesse momento, estar do lado deles, fazendo essa cura, porque a cura, como a doutora Priscila aqui explicou, esse cuidado pode ser um pouco mais lento, mas esse animal tem toda a chance de se recuperar, de ter uma vida. A gente costuma dizer aqui, começamos na semana passada, mas eu digo isso sempre, o animal tem sempre uma vida inteira pela frente, então a gente não tem que desistir dele porque ele tem algum problema naquele determinado momento.
Pelo contrário, ele pode superar esse momento e a gente ter aí toda esse restante de vida em convívio com esse nosso grande amigo. Priscila, você quer fazer mais alguma consideração? Não, só lembrar as pessoas que a castração é um dos maiores benefícios, né? E que a gente é um foco de controle a gente castrar os animais, porque evita que os gatos vão à rua, que os gatos briguem, e quem tiver gato puder manter dentro de casa também, não deixar ir para a rua. Isso eu também queria salientar, já que você disse que é uma doença mais de terra, de jardim, né? Então, e eu ouço aí algumas pessoas criticando os animais que ficam só dentro de casa. Os meus só ficam dentro de casa. A minha casa é telada inteira, né? Eu tenho a casa telada inteira, nós vivemos dentro dessa tela, em função desses nossos gatos, que eu prefiro que eles estejam limitados na segurança desse lar, do que soltos por aí vivendo a liberdade, porém correndo esses perigos. Com certeza. O que é que você me fala sobre isso? Eu acho que a gente tem que limitar mesmo, porque evita não só a esporotricose, como muitas outras doenças, além do gato ser atropelado, ser atacado por um cão, ser envenenado. Então, você aumenta a expectativa de vida do seu animal. E dentro de casa, você pode fazer um enriquecimento ambiental. Tem muitas coisas que você pode fazer para distrair o seu gato, para o seu gato não ficar obeso, para o seu gato poder pular, correr, caminhar. Então, tem muitas outras coisas que a gente pode até bater um outro papo outro dia para o seu gatinho e seu cachorrinho serem felizes. Eu estou aproveitando a Priscila aqui, porque é uma especialista em gatos, né? E uma pessoa, parabéns, fez uma viagem agora ao exterior, justamente para melhorar esse conhecimento e trazer aqui, dividindo o nosso bicho solto. Verdade. Obrigada, Priscila. Eu que agradeço pelo convite. Vou pedir um intervalo e a gente prossegue aqui no nosso bicho solto.